Graça e paz, amadas. Como é bom poder estar aqui nesta campanha, como tem sido edificante, e abençoadora nas nossas vidas. Falar de um tema tão profético, de um tema que perante a sociedade no século 21 que nós estamos é desafiador. Palavra casamento, que vem aí de um gerúndio de união, de algo contínuo. E dentro daquilo que Deus já tem colocado nos corações dessas princesas que já tem ministrado, eu quero aqui compartilhar algo que vem no meu coração, dentro até mesmo do tema Gênesis capítulo 2, no versículo 24, onde a palavra do Senhor diz assim: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Amados, nós que cuidamos de vidas, nós que temos aí, juntamente com a igreja, ajudando as famílias, temos visto quanto Satanás tem tentado minar a instituição família que vem alinhada com o casamento. Temos visto e vivido dias que parece que o casamento está fora de moda, parece que as pessoas não se acreditam mais em casamento, mas nós, como mulheres de Deus que somos, mulheres ali empoderadas dentro de Provérbios 14:1, que é sábia, somos mulheres sábias, que vamos edificar o nosso lar, acreditamos no casamento. No instante em que duas pessoas elas se casam, elas são unidas legalmente, Na prática, porém, não passa a ser um quando dizem aceito. Elas simplesmente dão início ao que é um processo de se tornarem um, como lemos aqui no versículo 24 de Gênesis 2. Mas à medida que esse processo vai se desenvolvendo, cada um, o esposo, a esposa, vão entendendo o casamento e vão um honrando o outro, e esse relacionamento vai se tornando algo tão lindo e digno. E aí se torna algo tão valioso. Amadas, podemos observar onde nós lemos em Gênesis 2:24, que é uma progressão de 3 passos que demonstra como se tornar um. Primeira coisa que a palavra de Deus diz, que vai deixar o pai e a mãe. Deixar. Temos visto, às vezes, as esposas estão excessivamente presas à mãe, à opinião da mãe sobre o que deve fazer, enquanto deixam até o marido de lado. Ou às vezes até o próprio marido. Eu não sei qual a sua situação, mas a Bíblia diz que nós temos que deixar, e vai ser um. Porque a segunda coisa que entendemos aqui em Gênesis 24, verso 24 de Gênesis 2, que não só é deixar, mas é se unir. O termo prático para esta palavra significa se apegar um ao outro. Nós temos que buscar isso, como uma cola mesmo, sabe? Algo que não consegue desprender, é se unir. E aí fala deixará, vai se unir, e aí sim vão se tornar uma só carne. Significa uma completa união de corpos, de alma e espírito. E isso requer tempo. Que nós venhamos no nosso casamento pedir ao Senhor a viver essa essência, de deixar aquilo que nós vivíamos quando éramos solteiras, porque cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto. Algumas que estão aqui, como eu, somos casadas às vezes com estrangeiro, tem a cultura também. Estou indo aí para 17 anos de casado. E algo que eu sempre digo, que Deus não une pessoas, Deus une propósito. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, o pastor Paul. E quando nós nos conhecemos ao longo de quase 20 anos, eu tive que aprender muito, porque eu tinha 21 anos, então era muito apegada à minha família, à minha mãe. Mas quando casei, eu entendi que eu precisava deixar algumas coisas e criar a nossa cultura na nossa casa, na presença de Deus. E aí se unir é o segundo ponto que eu quero deixar para você.
E aí sim, nós vamos se tornar uma só carne, como diz a palavra. Amados, eu sei que talvez você ainda não esteja aí com o seu cônjuge na presença do Senhor. Talvez seu esposo ainda não se decidiu por Jesus, mas não desista. Seja mesmo aquela mulher sábia, seja mesmo aquela mulher apaziguadora, seja aquela mulher de Provérbios 31, quem a achará? 31:10. Deus vai honrar sua oração, porque você é uma só carne com Ele. E por você ser uma só carne, o Espírito Santo estando em você, esse processo do Espírito Santo também vai alcançá-lo. E ele vai ver Jesus em você. Não desista do seu casamento. Decida-se mesmo abençoar o seu esposo com seus lábios. Mas talvez você vai falar assim, pastora, está tão difícil. Amados, dentro dessa promessa de deixar, de se unir e de se tornar, Deus vai te honrar. Porque a palavra de Deus diz que não é bom que o homem estivesse só. Ele, quando olhou para Adão, viu que Adão não era legal Adão estar só, criou Eva. E assim Deus também será com você. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Eu quero liberar esta palavra. O seu casamento pode ter alguns percalços. Possa ter alguns momentos difíceis. Porque sabemos que casamento, viver a dois, cada um tem o seu jeitinho. Mas aonde Deus está, convide Deus para o seu casamento. Se você tem o seu esposo que é da mesma fé, na mesma união espiritual, na mesma estabilidade espiritual, cria hábitos de orarem juntos. Cria esse hábito. Pastora, mas meu esposo ainda não é cristão. Ore você quando ele estiver dormindo e põe a mão sobre ele. Quando você estiver dobrando a roupa dele, passando a roupa dele, lavando, preparando uma comida, começa a liberar palavras proféticas, porque a sua boca é fonte de um decreto. E Deus há de te honrar. E vocês vão cumprir o propósito de Deus para edificar outros casamentos. Quero aqui deixar essa palavra para o teu coração. E gostaria de orar com você. Mulher, princesa, pérola preciosa. Pérola preciosa. Talvez você está como aquela ostra que recebeu algumas coisas que não foram legais, feridas por intermédio de uma palavra, algo que o seu cônjuge falou para você, alguma atitude, mas isso tudo gerou uma camada chamada Nacar, e essa camada, que é o próprio Espírito Santo que te protege, vai gerar pérolas, e dessa ferida vai gerar pérolas. Se permita. Você, pérola preciosa, não abra mão do seu casamento. Profetize, os seus filhos são... Creia nisso em nome daquele que te escolheu, Jesus Cristo. E como diz a palavra do Senhor em Filipenses, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. É promessa de Deus você estar casada com esta pessoa, com este homem de Deus. Começa a visualizar e a profetizar. Eu quero orar com você, amados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, ó Deus, dentro desta palavra, sabemos que tudo começa, Deus, a partir quando nós deixamos os nossos hábitos antigos e procuramos viver os teus hábitos, a entender, ó Pai, que precisamos nos unir, a colar mesmo, a se apegar para se tornar uma só carne. Deus, ajuda aqui, Senhor, as tuas filhas. Senhor, algumas estão aí esperando o milagre, a conversão do seu esposo. Eu chamo a existência da salvação, de sabedoria, de estratégia, de discernimento a essas mulheres, Senhor, a olhar para os seus esposos e saber que a luta delas não é contra a pessoa, mas é algo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses casamentos. Assim como o Senhor tem abençoado o meu casamento, eu abençoo a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Senhor, não deixa as tuas filhas desanimarem, anima, fortalece, Deus, os corações cansados de talvez não estar vendo a resposta, mas o Senhor está dando a elas pérolas preciosas.
Senhor, eu quero abençoar as tuas filhas com toda sorte de bênção, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Amados, que Deus vos abençoe, lembrando-se sempre, Deus não te marcou com um D de derrota, mas foi com um V de vitória. Vai nessa tua força, princesa linda. Olhe para o seu esposo e veja ele um grande homem de Deus. Veja a sua família, o seu casamento, o projeto de Deus, e você vai ser testemunho para outras vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Missionária Márcia Regina, obrigada pelo convite. Que Deus continue nos abençoando, porque juntas nós somos mais fortes, na certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. E se eu perco a minha alegria, eu perco a minha força. Deus é contigo. Um beijo bem grande, um abraço aí no teu coração, em nome de Jesus. Shalom, tchau, tchau.